Alright, my brothers, listen closely. Tonight we make the Trojans pay. 10 years of war, they killed us slowly. But now we'll be the ones who slay. A saga de Troia. Essa saga incrível, que já começa subindo o cacife desse musical lá no alto. Então, vamos conversar sobre? Mas primeiro, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, saiba que tem um vídeo que vem antes desse aqui, que explica melhor sobre o tema. Essa é uma série que analisa e discute sobre Epic, um musical sobre a Odisseia. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, o prólogo dessa série, é só conferir pelo card ali no canto da tela ou na descrição. E então é isso, aviso dado, agora vamos entender essa história. Mas antes de seguir direto para a análise, como eu vou fazer provavelmente em todos os outros episódios, por esse aqui ser o primeiro de todos, a gente precisa entender em que ponto da história do Odisseu que a gente tá. Em Ilíada, Odisseu aparece fazendo diversos grandes feitos, porque ele é um herói grego, porém isso não é importante enquanto não for abordado dentro do musical. Não seria algo diretamente canônico. Porém, se tentarmos resumir essa inspiração de onde o musical está surgindo para ter uma base sobre quem que é o Odisseu, a gente já sabe que o Odisseu é o rei de Ítaca, e Ítaca é uma ilhazinha localizada ali na Grécia Antiga. Odisseu também é conhecido como Ulisses, e esses nomes se misturam porque Ulisses é em latim e Odisseu é um nome grego. Em respeito ao musical, também vou me referir ao protagonista como Odisseu. Mas saibam que dá tudo na mesma se vocês encontrarem outros Ulisses por aí, porque Ulisses é Odisseu e Odisseu é Ulisses. Agora voltando para a história do Odisseu, a gente sabe que a sua esposa se chama Penélope e eles juntos tiveram um filho chamado Telêmaco. Entusiastas de mitologia grega, por favor, não me cancelem por chamar o Telêmaco de Telêmaco, porque eu prefiro falar Telêmaco, porque ele fica melhor quando você vai cantar as músicas, em inglês é Telemachus. E daí, eu não vou ficar falando Telêmaco quando no musical ele fala Telêmaco, porque é mais legal de cantar. Penelope, Penelope, and Telemachus. Odisseu é filho de Laertes e Anticleia. Seu pai quase não é abordado no musical, pois não tem nenhum papel importante durante a Odisseia. Já sua mãe tem um papel um pouco mais interessante, porque ela é citada mais de uma vez lá pra frente no musical. Desde jovem, Odisseu apresentou ser uma pessoa extremamente astuta, engenhosa e corajosa. Por conta dessas qualidades, ele foi convocado para lutar na Guerra de Troia. Foi ele quem teve a grande ideia do cavalo de Troia como um presente de rendição para os troianos no fim da guerra. Porém, era uma estratégia do Odisseu para que os soldados conseguissem invadir a cidade, que até então era completamente impenetrável. O cavalo seria construído com as embarcações quebradas que tinham na costa de onde os gregos estavam instalados, e o plano era eles entrarem dentro do cavalo, entrar na cidade e depois matar todo mundo. A Guerra de Troia em si foi um conflito iniciado após o sequestro de Helena, a rainha de Esparta, e então Menelau, o rei de Esparta, declarou guerra contra Troia e convocou diversos reinos da Grécia Antiga para lutarem com os espartanos. Heitor, o príncipe de Troia e um dos maiores comandantes e heróis troianos, na mesma época da guerra teve um bebê chamado Astyanax. Esse mesmo bebê é muito importante para o desenvolvimento do Odisseu durante o musical. Outro fato muito interessante é que não foram só os humanos que travaram essa guerra. Os deuses do Olimpo também escolheram seus lados e ajudaram os exércitos. Atena, Hera e Poseidon estavam do lado de Esparta, enquanto Apolo, Ares e Afrodite estavam do lado de Troia. Zeus, no meio de tudo isso, de tempos em tempos mudava a sua postura diante da guerra e dos deuses, tomando o lado dos troianos, depois sendo neutro, depois impedindo os deuses de interferirem na guerra, depois decidindo que iria agir sozinho, depois voltando a permitir que os deuses interferissem, e por fim, decidindo que só ia ser justo seguir a balança da justiça. E ela determinou que o lado dos gregos deveria vencer. E por fim, então, ele ajudou os gregos a vencerem a guerra. É dito que Anticleia, a mãe de Odisseu, durante a guerra decidiu ir para o mundo dos mortos porque ela cansou de esperar o regresso do filho para Ítaca, já que a guerra levou anos e anos. Sendo mais realista, ela literalmente morreu de tanto esperar. Por fim, existem alguns valores fundamentais daquela época que afetam diretamente as ações dos personagens durante a Odisseia. A fé sobre todos os deuses gregos é um valor, portanto, é senso comum que todo mundo tem que obedecer os deuses e as suas vontades.
A hospitalidade era um costume comum na Grécia Antiga, e isso significa que a ação de receber e tratar de qualquer pessoa, mesmo que desconhecida, é louvável. Ela é considerada uma ação de respeito e que é incentivada pelos deuses. Outros aspectos valorizados da sociedade da Grécia Antiga eram a honra, a lealdade e a coragem. E com isso, podemos prosseguir para a análise do musical. Think of your wives and your children. Your families wonder where you've been. They're growing old and yet you're still here. Do what I say and you'll see them again. Yes, sir. Música número 1, The Horse and the Infant, ou O Cavalo e a Criança. Odisseu inicia essa história inspirando e liderando o exército de gregos, numa estratégia final para invadir a Troia. A partir de seus comandos, diversos heróis têm seus objetivos traçados e a missão esclarecida. O cavalo entra na cidade e eles atacam as defesas, para que o resto do exército penetre a muralha, fazendo assim com que os gregos finalmente invadam a Troia. E logo de cara, o musical também apresenta a motivação por trás do Odisseu. Ele quer acabar com essa guerra para que enfim possa retornar para sua amada, Penélope, e seu filho, Telêmaco. Essa música é dividida em duas partes, através do cavalo de Troia. A primeira parte se passa durante esse plano de invasão, enquanto a segunda é após o início do cerco de batalha, onde o Odisseu recebe uma nova missão por Zeus. Who was that? A vision of what is to come cannot be outrun, can only be dealt with right here and now. Tell me how. I don't think you're ready. Se manifestando pelo seu animal, uma águia, Zeus conversa e guia Odisseu. Ele fala sobre uma visão que ele teve, uma terrível visão, sobre o que Odisseu estaria prestes a fazer. Odisseu, com coragem, retruca, dizendo que ele está pronto, não importa o que for. Porém, quando ele descobre do que se trata, ele realmente percebe que ele não está pronto. Ele terá que assassinar um bebê, Astyanax, o filho do príncipe de Troia. It's just an infant. It's just a boy. Vendo aquele bebê, Odisseu argumenta com Zeus que não acha necessário matá-lo, que ele não apresenta perigo nenhum. Porém, Zeus contra-argumenta, falando que essa criança vai crescer com ódio do que fizeram aos troianos, e que ela será destinada a vingar o seu povo. Do que adiantaria salvar o bebê se mais tarde ele voltasse para matar a família de Odisseu? Odisseu então se desespera, barganhando outras alternativas, enquanto Zeus desmonta todas elas. Se ele adotar a criança, ela irá queimar a casa e o trono dele. Se ele mandar a criança para longe, ela irá encontrá-lo em qualquer lugar. Se ele apagar todas as provas do que aconteceu no passado dessa criança, os deuses vão contar tudo para ela. Por fim, se ele tentar se sacrificar pela vida dessa criança, mesmo assim, ela vai cumprir o destino dela se ela ficar viva. Ela vai matar Penélope, o Telêmaco e Ítaca inteira. Odisseu continua desesperado, ele implora de joelhos para Zeus, dizendo que ele não quer fazer aquilo, mas esse é o desejo dos deuses. E então, a música se encerra, com Odisseu tendo que escolher entre a vida do bebê ou a vida de sua família. I look into your eyes and I think back to the son of mine. Música número 2, Just a Man, apenas um homem. Nessa música, sucedendo a mesma cena onde Odisseu se encontra na frente de um berço, no quarto do bebê Astyanax, ele encara a criança e lembra de seu filho. Telêmaco provavelmente tinha a mesma idade que esse bebê quando Odisseu o viu pela última vez, antes dele ir para a guerra. Ele entra num conflito interno, se perguntando como é que ele vai conseguir fazer aquilo. Ele reflete sobre o peso dos assassinatos que ele fez durante a guerra, se esse peso não vai ficar assombrando ele pelo resto da vida. E então ele pensa sobre esse bebê.
O quão pesado será o fardo de ter assassinado essa criança? Um fardo ainda mais pesado do que ele já carrega. Ele é só um homem que quer ir para casa, cansado desses 10 anos de guerra. Ele só tá lutando pela vida. Ele só quer ficar vivo para reencontrar sua família. Apesar disso tudo, ele teme que a ação de matar o bebê vai fazer com que ele deixe de ser só um homem. Ele teme que a culpa que ele irá sentir por ter agido com razão volte para atormentá-lo. Ele se pergunta: o que faz com que um homem se torne um monstro? But when does a comet become a meteor? When does a candle become a blaze? When does a man become a monster? Se sentindo culpado, Odisseu decide agir racionalmente. Ele pega o bebê, vai até a beirada da varanda, ali daquele quarto, com o pensamento de que ele é só um homem, que isso é algo que ele precisa fazer para ver sua família, que é assim que os deuses querem que seja, que ele não é um monstro. Ele é só um homem. Ele é apenas um homem. Ele não tem escolha. Música número 3, Full Speed Ahead, a toda velocidade. Ou a todo vapor, mas não tinha nada, nenhuma máquina de vapor naquela época. Enfim. Algum tempo se passa entre o encerramento da Guerra de Troia e o início da jornada de volta dos exércitos gregos para seus lares. Odisseu, nesse meio tempo, toma a liderança de uma frota de 600 homens divididos em diversos barcos, e sua missão é fazer com que eles atravessem o mar e cheguem em casa. Mas tem um problema: os possíveis perigos no caminho de volta. E Odisseu não teme isso. Ele tá ansioso para voltar para Ítaca e rever Penélope. E isso, inclusive, é o que inspira ele. A euforia é algo que impulsiona o comando dele. Após um tempo navegando, somos apresentados a 2 tripulantes principais: Euríloco, o vice-comandante obstinado, e Polítes, o melhor amigo esperançoso de Odisseu. Euríloco relata para Odisseu que os suprimentos estão acabando, já que muitos dos recursos deles foram usados durante a guerra. Eles devem encontrar comida antes que a frota comece a passar fome. Odisseu, com toda a sua esperteza, de prontidão comanda que as embarcações sigam para onde os pássaros estão voando, e então ele justifica: as aves precisam voar para algum local com terra firme, para que eles possam se alimentar. Conforme as embarcações seguem os pássaros, Polítes avista uma ilha e avisa Odisseu. Ele vê que há um brilho forte vindo dela, e supõe que seja fogo. Esperançoso, ele fala que devem ser pessoas fazendo uma fogueira para assar comida. E Odisseu, ao analisar a ilha, estranha: se aquilo é fogo, então cadê a fumaça? Porque realmente, não saía nenhuma fumaça da ilha. Euríloco então diz que eles devem atacar o lugar e depois saquear, porque eles não têm muito tempo, e Odisseu então o interrompe, negando esse plano, aparentemente incomodado. Ele diz que ele irá investigar o local junto com Polítes, para que não tenha nenhum derramamento de sangue desnecessário. E Euríloco argumenta que eles não sabem o que tem nessa ilha, que isso é perigoso. Odisseu então contra-argumenta que se ele não voltar até o amanhecer do outro dia, Euríloco e toda a frota vão poder queimar tudo aquele lugar, no sentido de executar o plano que ele tinha falado sobre atacar, invadir e saquear. O plano parece bom e a música acaba com todos eles satisfeitos. Música número 4, Open Arms, Braços Abertos. You can relax, my friend. Huh? I can tell you're getting nervous, so do yourself a service and try to relax, my friend. And find Polítes. Adentro a ilha, Odisseu e Polítes estão numa floresta, buscando aquele tal fogo que brilhava tão forte. Enquanto isso, eles também podem conversar.
Polite sabe que Odisseu está nervoso com a situação atual e atormentado com os traumas de guerra. Ele pede para Odisseu relaxar um pouco, pois a guerra já acabou. Odisseu continua com a sua postura abalada, dizendo estar bem, suportando todos aqueles pesos que ele carrega. Polite então tenta motivar o Odisseu, dizendo que eles já conseguiram enfrentar muita coisa até ali, e que agora eles têm a chance de ver o mundo sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva mais positiva. Polite aponta a forma como Odisseu segura sua espada, que é agressiva, e pergunta por que eles têm que tomar algo se é possível negociar. E então ele incentiva o Odisseu a tentar pelo menos uma vez abaixar a guarda e confiar mais facilmente. Ele relata que a vida fica muito mais incrível quando se age com compaixão, de braços abertos. This life is amazing when you greet it with open arms. Whatever we face, we'll be fine if we're leading from the heart. Eles são encontrados por criaturinhas fofas e inofensivas, os Winions. Eles se assustam com as boas-vindas e o primeiro instinto de Odisseu é apontar a espada para eles, pedindo para que eles recuem. Polites logo em seguida lembra Odisseu sobre a conversa deles, que ele deve agir com compaixão, tentar negociar, e então Odisseu abaixa a guarda e explica a situação dele para as criaturinhas. Eles só vieram buscar comida, que há 600 homens esperando por isso. Conforme ele vai falando, os Winions repetem a palavra comida, só que de um jeito esquisito, e Odisseu começa a apontar sua espada novamente, mandando que eles se afastem, preocupado com o que aquelas criaturas mágicas podem fazer. Já que mesmo assim as criaturas continuam esquisitas, Odisseu então decide ameaçar que se elas não levarem eles até onde tem comida, seus homens vão vir ali e vão queimar tudo. If we don't get back safely, my men will turn this place into blazes. See? E então, elas, meio assustadinhas, abrem caminho, revelando um monte de frutas brilhantes. Polites fica muito feliz que esse plano tenha dado certo, porque, apesar do jeito, Odisseu negociou com as criaturinhas. Porém, Odisseu rebate, dizendo que por mais que ele quisesse concordar, a forma com que aquelas frutas brilhavam indicavam que elas eram frutas de lótus, um tipo de fruta que vicia, controla e prende sua mente. E é por isso que eles não devem ficar agindo com compaixão. Eles tentaram e olha no que deu. E então Polites, tentando provar seu ponto, gentilmente conversa com as criaturas e pergunta onde eles podem encontrar mais alimento. As criaturas então informam que tem comida numa caverna, e após Polites perguntar onde essa caverna fica, elas apontam que é pro leste. Polites agradece e elas gentilmente respondem que não foi nada. Polites retoma aquela felicidade de seu plano ter dado certo, e Odisseu, após observar o Polites conversando com as criaturas, começa a ser convencido pelo amigo de que agir com compaixão é algo que pode funcionar. Com isso, eles seguem na sua busca por comida, indo em direção a tal caverna. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. You can relax, my friend. Música número 5, Warrior of the Mind, Guerreiro da Mente. Have you forgotten the lessons I taught you? Athena! Durante o caminho, Odisseu é rapidamente transportado para o seu estado mental, onde ele encontra Atena, a deusa da sabedoria. Irritada, ela pergunta se ele esqueceu das lições que ela ensinou, sobre desligar o coração. Ela diz que não reconhece Odisseu, que ele está mudando seus pensamentos. Não foi isso que ela planejou para ele, então ela tenta lembrar ele qual que é o seu propósito. Atena começa a contar a história de que ela, a deusa da sabedoria e mestre das guerras, tinha apenas uma única grande missão de vida: criar o maior guerreiro que já pisou nesse mundo. Para isso, ela criou um desafio, um javali mágico que apenas os melhores guerreiros poderiam matar. Um dia, um garoto tão esperto quanto o javali venceu esse desafio. Esse garoto era Odisseu. Então Atena fala sobre como ela gostaria de treinar ele, caso ele queira seguir os ensinamentos dela, que ele aprenderia a resolver qualquer problema que ele enfrentasse. Ela reflete de que talvez um dia o mundo possa ser mudado por aquele garoto, porque ele é um guerreiro que usa a mente, com estratégias e astúcia. Show yourself. I know you're watching me. Show yourself. I can see you.
How can you see through my spell? I was lying, and you fell for my bluff. A história então é interrompida, com uma cena de muitos anos atrás, com o jovem Odisseu tentando seu primeiro contato com a deusa. Sozinho, ele pede para que a deusa se mostre. Atena continua observando, sem interferir, mas Odisseu, de uma forma muito confiante, blefa que ele pode ver ela. Atena, encucada com essa confiança do rapaz, acredita e aparece para ele, perguntando como ele poderia fazer aquilo. Odisseu comemora que deu certo e ri, revelando que a deusa caiu num blefe. Atena, impressionada com Odisseu, decide se apresentar, querendo saber o nome dele. Odisseu então devolve a pergunta, não querendo revelar seu nome para um desconhecido. Atena retruca que ela também pode jogar esse joguinho. E então ele diz que ela está sendo modesta e que, na realidade, ele sabe que ela é uma deusa. Ele sabe que ela é Atena. Junto a isso, ele também expõe uma grande admiração pela deusa e seus feitos. Atena diz que, se ele quiser, ela pode ser sua mentora. Odisseu aceita sem nem pensar duas vezes, já que é um bom plano ser treinado por uma deusa, além de que eles poderão se tornar grandes amigos. Atena não confirma que eles vão ser amigos, mas aceita ele como aluno. Voltando ao presente, Atena reforça que ela não quer ver Odisseu ficando para trás. Ele não pode esquecer que ele é um guerreiro que usa a razão como sua maior força. Ela espera que ele não a desaponte. Após conversar com Atena nos seus pensamentos, Odisseu segue junto de Polites para tal caverna. Uma dúvida paira no ar. Ele irá mudar suas atitudes utilizando seu emocional, como Polites mostrou, ou ele vai continuar usando o racional, como Atena o ensinou? E isso a gente descobre na próxima saga, a Saga do Ciclope. Forget that you're a warrior of a very special kind. You are a warrior of the mind. Don't disappoint me. Um tema recorrente durante essa primeira saga é o da emoção versus razão. Logo no começo, Odisseu tem que enfrentar um dilema moral fortíssimo. Quando que um homem vira um monstro? Odisseu se questiona isso durante Just a Man, o que é um debate interessante. Se te obrigassem a escolher entre matar um bebê ou deixar com que esse bebê matasse a pessoa que você mais ama, o que você faria? Você se tornaria um monstro por preferir a morte de um bebê inocente do que da sua própria família? Essa questão já prepara terreno para o resto da saga, já que matar o bebê é visto como um ato racional. Veja bem, um deus está te induzindo a ignorar sua compaixão e matar uma criança, porque isso irá salvar sua família futuramente. Parece racional, mas tecnicamente, matar o bebê também é uma ação emocional, já que o motivo de você fazer isso é porque, por exemplo, o Odisseu ama Penélope e Telêmaco. É porque você ama a pessoa pelo quem você quer salvar. Então, no fim das contas, isso é como um dilema do bonde. Não há escolha certa nem errada. Não tem como você ditar qual vida é mais importante. Odisseu sairia perdendo nos dois casos. Em um, ele mataria um bebê. Em outro, ele mataria as pessoas que ele ama. E mesmo assim, ele é obrigado a fazer uma escolha. Escolha essa que custa bem caro para a mente atormentada dele. Porém, vamos lá. Vamos olhar o copo meio cheio. Ao menos, quando ele voltar para casa, ele espera que Penélope vai acolher ele de todas essas coisas terríveis que ele enfrentou durante a guerra. O amor que o Odisseu sente pela Penélope é maior que tudo que ele conhece, e é nisso que ele escolhe se agarrar. Ele lutou numa guerra de 10 anos, esperando pelo dia que ele pudesse voltar para Penélope. Por muitas vezes, durante o musical, a Penélope é citada como um símbolo de esperança. Ela é a esperança do Odisseu, ela é a motivação do Odisseu. Do que adiantaria jogar 10 anos de guerra e toda a sua motivação no lixo pela vida de um bebê? Inclusive, me diz o que você faria, ou pelo menos o que você achou dessa ação do Odisseu. Você mataria o bebê ou você salvaria a sua família? Enfim, a dualidade entre a emoção e a razão fica ainda mais clara quando o Odisseu se depara com as necessidades da sua frota. Ele é o comandante, ele precisa agir de forma racional. E Euríloco também age de forma racional. Ele não quer arriscar que as pessoas morram de fome, portanto ele acha inteligente e no garantido, atacar a suposta ilha e procurar comida. Ele pondera, ele usa a lógica e pensa no futuro. Já Polites é o oposto. Agindo de forma completamente emocional, ele opta pela compaixão, acreditando que é possível fazer com que todos se entendam sem precisar de nenhum ataque. Ele deduz, é esperançoso e pensa no presente. Euríloco teme que eles não vão conseguir os suprimentos, então ele quer garantir isso através de um ataque.
Polites acredita que eles vão conseguir os suprimentos, através da diplomacia e confiança. Na perspectiva da Athena, é claro que ela aprova muito mais os comportamentos racionais, tanto que foi isso que ela ensinou o Odisseu a fazer, desligar o coração. Afinal, ela é a deusa das estratégias, da razão. Ela inclusive percebe que o Odisseu está começando a mudar sua forma de agir, usando o coração, como Polites incentivou. E é por isso que ela conversa com ele no final da saga. Seja o que for que você vai fazer na caverna, você não pode deixar de ser racional. Nesse capítulo da história, esses conceitos acabaram de ser estabelecidos, então os arcos ainda estão se abrindo e esses personagens ainda vão se desenvolver muito ao longo do musical. Porém, é bom que a gente entenda como eles são e o que eles representam. Aqui, os ideais de cada personagem importante são estabelecidos. Polites e Athena são como extremos, cada um sendo o lado de uma moeda, enquanto Odisseu e Euríloco são mais ambíguos e têm nuances nas suas ações. Athena é a razão e Polites, emoção. Euríloco personifica os desejos e vontades da tripulação. Por isso que sempre que ele canta, há um coro de pessoas repetindo ou completando o que ele fala. Odisseu é como nossos olhos para dentro da obra. Nós vemos e conhecemos esse mundo através da perspectiva dele. Temos sua história, motivações, personalidade, e isso nos ajuda a entender suas escolhas. Por conta disso, ele é o personagem mais rico em detalhes da obra, sendo também o mais complexo. E justamente por conta disso, é claro que ele explora tanto a razão quanto a emoção. Isso conecta ele com a gente, porque ninguém é completamente racional ou emocional. Eu duvido que você seja 100% razão ou 100% emoção. É importante ter um equilíbrio, e isso é uma das coisas que Odisseu explora ao longo de toda a sua jornada. Como ponderar sua razão e sua emoção. Agora, falando um pouco mais sobre as diferenças entre a obra original e essa adaptação. A Odisseia não conta a história de Odisseu de forma cronológica, porque ela começa, na realidade, lá pro segundo ato do musical. A Guerra de Troia é como um prólogo dentro da obra original, e todo o resto do primeiro ato é contado lá pra frente. Porém, aqui no musical, a gente acompanha a jornada de Odisseu de forma completamente cronológica, seguindo a perspectiva dele. Quem supostamente mata o bebê, Astyanax, é Neoptélemo, o filho de Aquiles. Também tem uma outra versão onde Astyanax e seu primo Ascânio fogem da cidade para que posteriormente eles ajudem na construção da nova Troia. A primeira aventura cronológica da jornada de Odisseu começava com a invasão de Ismaros, uma cidade que ajudou Troia na guerra. Isso até é abordado nas primeiras versões do musical, que irei falar mais pra frente. Porém, no fim das contas, a parte importante de Ismaros foi meio que fundida e adaptada para a Ilha dos Comedores de Lótus. Toda essa questão de falta de recursos, suprimentos, a questão de ser diplomático ou atacar o local, isso tudo ocorreria em Ismaros. O povo da Ilha de Lótus não era composto por criaturinhas peludinhas fofas, mas sim por pessoas que estavam viciadas e presas nessa toxina da fruta de Lótus. Na obra original, alguns homens da frota de Odisseu até provam e se viciam na fruta, querendo ficar na ilha, porém, eles são levados à força para os navios, e isso só serve para mostrar que a tripulação do Odisseu sofre muito, já que a Lótus apagava as memórias de guerra daqueles tripulantes, e Odisseu, entre aspas, ordena que essas frutas não sejam comidas, então eles não podem esquecer os terrores da guerra. Porém, ao mesmo tempo, a toxina é ruim, então faz sentido a ação do Odisseu. Outro detalhe é que ninguém da Ilha de Lótus direciona o Odisseu e a sua tripulação para tal caverna. Posteriormente, eles acabam encontrando essa caverna enquanto eles viajam. Além disso, é subentendido que a caverna ao qual eles vão é em uma outra ilha. Assim como no original, a Ilha dos Comedores de Lótus é uma e a Ilha da Caverna é outra. Dentro da linguagem do musical, certos personagens têm instrumentos específicos. Nessa saga, a gente é apresentado para as representações musicais de Odisseu, que é o violão, Euríloco, que é sempre acompanhado com o coro da tripulação, Polites, que é a calimba e a marimba,
This life is amazing when you greet it with open arms. Athena, que é o piano, You're looking for a mentor, I'll make sure your time's well spent. e Zeus, que são os tambores e os sons eletrônicos que remetem à energia de um trovão. This is the son of none other than Troy's very own Prince Hector. Talvez, inclusive, isso justifique a escolha do Jay de fazer com que, quanto mais divino seja o momento, mais eletrônica a música fique, justamente porque o deus dos deuses é o deus dos trovões, o Zeus. Athena possui uma espécie de poder chamado Quick Thought, ou pensamento rápido, onde ela entra numa espécie de outro plano para conversar com um alvo, praticamente invadindo seus pensamentos. Durante esse pensamento rápido, tudo que é conversado com a Athena se passa em questão de segundos na mente do alvo. Os sons de ponteiro de relógio indicam que esse poder está sendo utilizado. Have you forgotten your purpose? Let me remind you. Diomedes, Agamenon, Menelau, Teucro, Ajax, Nestor e Neoptélamo são heróis da Guerra de Troia que até então aparecem como grandes referências dentro do musical, sem grande importância para o desenrolar da obra. Não é necessário saber quem eles são para entender o musical, mas é legal para quem conhece a Ilíada que esses personagens sejam citados aqui. Na música Warrior of the Mind, ou Guerreiro da Mente, é possível perceber a confiança que a Athena deposita no Odisseu através do seu canto. Na primeira vez onde ela canta que ele é um guerreiro da mente, ela controla esse canto com cautela, já que ela ainda está conhecendo o Odisseu. He is a warrior of the mind. Conforme a música prossegue, Odisseu a conhece e canta junto, porém ele solta todo o seu canto, confiando em Athena, enquanto ela ainda meio que se segura. We are the warriors of the mind. Porém, após ela perceber que ele confia nela como mentora, ela finalmente se solta também e começa a confiar nele. We are the warriors of the mind. Então, quando voltamos ao presente, o canto dela denuncia que ela realmente confia nele, que ela acredita que ela não vai se desapontar com ele. You are a warrior of the mind. Essa e a próxima saga são as que mais tiveram cortes e alterações, por serem as primeiras de todas. Jay dizia que muitas das músicas delas não combinavam com a seriedade das coisas pelas quais ele queria falar sobre, por serem muito popzinhas e felizes. Is this some kind of trick? Pretending I know because I'm so sick. My heart's already broken. I'm tired of this, and I run out of sympathy. Ou que elas só não serviam para o propósito que ele queria dentro da história. The blood on your hands is something you won't lose. All you can choose is lose. The blood on your hands is something you can't lose. All you can choose is lose. This cannot be the way. Existem versões demos de The Horse and the Infant, Just a Man, Full Speed Ahead e Warrior of the Mind. Nessas versões, a maioria das músicas tem diversas semelhanças com as atuais, com as melodias e o ritmo sendo mais diferente, e tendo um pouquinho mais de raps. Alright, listen up. Tonight, the Trojans will pay us in blood. The 10 years that we spent here will all end here. I've had enough. Think of your homes, think of your sons, think of the glorious men they'll become. Think of your wives all alone in their beds. Do what I say and you'll see them again. Yes, sir! Full Speed Ahead se torna uma música mais introdutória sobre a jornada do Odisseu, através de narrações da Athena, como se a guerra fosse só um prólogo e a jornada iniciasse mesmo ali em Full Speed Ahead. There once was a man, cunning mind running through the sky and the sand, in the land of gods and monsters, sought to see his family prosper at any and all cost, and through the process he remained dauntless. Now he's remembered forever for his endeavors, and all he ever lived was the life of a legend, a life that was epic. Existem duas músicas que foram completamente cortadas na primeira saga e que foram substituídas posteriormente por Open Arms, a música que conta sobre a expedição do Odisseu e do Polites na Ilha dos Comedores de Lótus. São essas músicas Ismarus e Your Light.
Ismarus era uma música que contava sobre a cidade que a frota do Odisseu iria saquear para pegar alimento. Low on provisions, low on supplies, 600 guys sail north towards the port of Ismarus. Isn't this The land of the Cicones. Yes. Nessa mesma música, Euríloco argumenta sobre atacar a cidade, enquanto Polites argumenta sobre não agir com violência. That city, sack that town. Where was their pity when they struck our men down? The captain. the war is over? Let's do no harm. Let's find a place with open arms. Get what we need. We'll play it safe and make it home. Ao fim da música, Odisseu ordena que eles vão saquear a cidade e depois recuar, mas que ele não quer matar nenhum civil daquela cidade. The second we attack, there's bound to be some deadly consequence. I don't care. I gave an order. Enough said. The war was full of gore. No more of this bloodshed. Just steal what we need and then retreat. Parte dessa música, obviamente, foi compilada para Full Speed Ahead. E a parte que realmente foi cortada para fora do musical é lá no final, onde o Polites escuta um desabafo do Odisseu, porque viu o amigo acordado durante toda a madrugada, e ali o Odisseu justifica que ele escolheu não machucar ninguém em Ismarus, porque ele não suporta o peso das mortes que ele causou passando na cabeça dele. Ele fica lembrando daquele bebê que ele matou. What keeps you up so late at night, my friend? All I hear are screams. Every time I dare to close my eyes. E essa parte, inclusive, é resgatada depois, no final do primeiro ato, na última saga. Nothing's what it Nothing's what it seems. seems. Not every choice is black and white. I keep thinking of the infant from that night. I keep thinking of the infant from that night. Nothing's what it seems. Nothing's what it seems. But in the underworld, the past seems close behind. I keep thinking of the infant from that night. I keep thinking of the infant from that night. Your Light era uma música que sucedia a Ismarus, onde Polites tenta motivar o Odisseu. É uma música extremamente fofa, onde ele fala que não importa o que aconteça, Polites vai estar do lado do Odisseu. Que ele não precisa temer, porque Polites quer ser a luz quando o Odisseu estiver na escuridão. O refrão é literalmente Polites pedindo para ser essa luz, enquanto o Odisseu aos poucos vai se afeiçoando com o amigo. And hey there, bro, can't you see? No matter what, you still have me. So when you need a friend or when you're scared, just let me be your light. Let me be the stars you see at night. Além disso, Polites lembra ele de uma vez que o Odisseu foi se aventurar com ele. Nessa aventura, eles encontraram um javali mágico e enquanto Polites travou sem saber como reagir, Odisseu pulou na frente e enfrentou, salvando o dia. Desde então, Polites se inspira no Odisseu e acompanha ele querendo ajudar ele em forma de retribuição. E é por isso que, quando as coisas apertam, Polites quer estar lá por ele. You tried to move, but your muscles wouldn't give. But then you jumped right in his way. You forced the board down and saved the day. I only took the blow so you could live. Whoa! Inclusive é uma música bem gay. Assim, dá pra sentir uma tensão, um coisinha assim. Dá pra sentir um leve romance. Apesar da gente saber ali que o Odisseu só tem olhos pra Penélope. É um negócio assim bonitinho, uma vibes Hamilton e Lawrence no musical Hamilton, né? Essa vibezinha assim, nessa música que tem o Odisseu com o Polites. Let me be your light. Let me be your light. Let me be your light. Bom, eu até pensei em criar um quadro de teorias sobre o futuro do musical, porém, até o fim do primeiro ato inteiro, a gente já sabe o que acontece, porque já tá tudo lançado. Então, por enquanto, esse quadro aqui do final vai servir mais como uma préviazinha do que vai vir pro próximo episódio. E é assim que se encerra o primeiro capítulo dessa história. Odisseu e sua frota navegam em direção a uma outra ilha em busca de uma caverna que tá, entre aspas, lotada de comida. Odisseu tá reflexivo sobre como ele vai agir dali pra frente,
Atena segue observando os passos de Odisseu, e o que fica no ar é essa pergunta: o que esse homem, traumatizado com a guerra, que está tendendo a abandonar a violência, vai fazer? Ele vai agir de forma racional, sendo que isso tem sido um fardo pesado a se carregar, ou ele vai agir com o coração? Ele vai tentar liderar com o coração, assim como seu amigo disse. Isso a gente descobre no próximo episódio. Se você chegou até aqui, obrigado por ter visto esse vídeo. Sei que ficou grande, mas é porque eu fiquei obcecado sobre esse musical, eu adoro, enfim, já falei todos esses tipos de explicação. Se você tá vendo até aqui, provavelmente é porque você gostou mesmo. Então assim, se você quiser dar um like, compartilhar com pessoas, eu vou ficar muito grato. Faz um comentário também, fala o que você achou e etc. Eu vou realmente agradecer muito por isso, porque eu sou um canalzinho pequeno. Confiram também os vídeos, as animatics dos artistas que eu coloquei durante o vídeo. Eu vou juntar ali todos os links na descrição. Confiram as que vocês mais gostarem. E dá uma moral pro artista, porque realmente assim, ajudou muito mais a ilustrar esse vídeo a partir da arte deles. Deixei todos os créditos durante o vídeo também. Porém, novamente, gostaria de reforçar que é importante vocês também darem esse apoio pros artistas que fazem essas animatics. E, enfim, é isso. Vejo vocês na saga do Ciclope.